Sem dúvida nenhuma, o capítulo de número 10 é um ponto de divisão, é um divisor de águas em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Porque antes do capítulo 10, nós vemos o ministério do Espírito Santo por meio da igreja e por meio dos apóstolos focado na região da Palestina, na região da Judéia. Nós temos a expansão a partir de Jerusalém, alcançando a Judéia, e, no máximo, indo em encontro à região de Samaria e também atingindo o eunuco, como nós vimos no episódio de Filipe. Mas agora que Estevão morreu, Paulo era um dos principais pregadores da mensagem de Jesus Cristo em toda aquela região, nós voltamos para o foco no ministério de Pedro, que no capítulo anterior nós vimos que estava na região de Jope, onde ele ressuscitou uma mulher, uma jovem chamada Tabita. Enquanto isso, em Cesareia, que é uma região diferente aonde o Pedro estava, a Bíblia fala de Cornélio. E ele é um homem centurião do regimento conhecido como italiano, e toda a sua família, eles praticavam a religião. Eles eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Nós precisamos entender o que significa ser temente a Deus. Dentro do judaísmo, nós temos 3 classificações de pessoas associadas ao judaísmo. Nós temos os judeus étnicos, aqueles que por nascimento e por sangue são judeus, descendentes étnicos de Abraão. Nós temos os prosélitos, que são gentios, que são formalmente convertidos e formalmente inseridos dentro do judaísmo, ou seja, judeus que, no caso de homens, eles são circuncidados e considerados como judeus, religiosamente falando. E nós temos essa terceira categoria de pessoas que são os tementes a Deus, que são gentios, que nutrem uma simpatia muito grande pelo judaísmo, praticam várias coisas concernentes à própria lei dos judeus, mas eles ainda não são formalmente aceitos e convertidos ao judaísmo. Cornélio, ele tinha uma simpatia muito grande, as suas práticas religiosas, como dar esmolas e orar, que são 2 práticas muito relevantes, considerados como atos de justiça para os judeus, faz tudo isso. Mas, por causa da sua posição como centurião, ele não foi circuncidado e ele não era formalmente um judeu. Ele continuava sendo gentil. Mas veja que Cornélio, ele tinha uma atitude correta diante de Deus. Buscava ao Senhor, o Deus dos judeus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Continuamente ele orava e as suas esmolas eram esmolas dadas com um coração mesmo que qualquer judeu piedoso daria. Certo dia, aparece a ele um anjo e diz: Cornélio, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha só que interessante, as ofertas de esmola e as orações de um gentil foram considerados como memorial diante de Deus. Deus responde às orações de um gentil. Agora, mande alguns homens a Jope, porque lá tem um cara chamado Pedro e ele vai dizer os próximos passos. Enquanto esse encontro de Cornélio com o anjo está acontecendo, lá em Jope, agora nós temos uma mudança de cenário, nós vemos Pedro por volta do meio-dia e ele estava lá no terraço para orar e ele estava com fome, queria comer e a refeição ainda não tinha chegado, estava naquela situação de espera. Ele caiu em êxtase e na visão ele viu um grande lençol descendo do céu e todas as espécies de animais lá dentro daquele lençol suspendido por 4 pontas. Tinha quadrúpedes, répteis, aves do céu, tudo quanto era animal, animais puros e animais impuros. Nós temos que perceber que lá na lei de Moisés nós tínhamos uma classificação de animais que os judeus não poderiam comer, que tinham o casco da pata fendido, por exemplo, porco o judeu não poderia comer porque era considerado um alimento impuro que tornava a pessoa cerimonialmente impura. E vem uma voz do céu dizendo: Pedro, levante-se, coma tudo isso, mate e coma.
Pedro já estava com fome, mas Pedro, ele era judeu. Ele diz: não, eu não vou comer, Senhor, jamais comi algo impuro na vida. Que a voz, pela segunda vez, fala algo que faz com que Pedro fique pensando muito seriamente. Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes em seguida e o lençol ele foi suspendido. Aquilo que nós consideramos impuro, de acordo com as nossas tradições e lei, pode ser aquilo que Deus não considera como impuro. Pedro, não torne impuro aquilo que eu já tornei puro. Era uma referência aos gentios. Os judeus não se davam bem com os gentios, porque os gentios, por exemplo, os romanos, e Cornélio era um centurião romano, eles eram os dominadores, então eles já tinham essa rixa política e social. Agora, os gentios eram considerados pelos judeus pessoas de segunda categoria. Muitos judeus consideravam os gentios semelhantes a cães, porque Deus havia proposto uma aliança a eles, a Abraão, a Isaac, a Jacó e toda a sua descendência, e teoricamente os gentios estavam de fora. O plano original de Deus era que por meio da família de Abraão os gentios fossem alcançados, mas é como se eles tivessem monopolizado aquilo para si e menosprezado todo o restante. E o Espírito Santo veio a Pedro a ministrar a seguinte mensagem: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça, e não hesite em ir com eles. Eram os 3 homens que Cornélio havia mandado para buscar esse tal Pedro, de quem o anjo falou para Cornélio. Então aqui nós temos o grande encontro dessas 2 histórias que estão acontecendo de forma paralela, como cenas diferentes, mas que desaguam no mesmo ponto. Nós vemos que esses 3, eles têm um encontro com Pedro. Pedro já sabe do que está acontecendo, os 3 falam de Cornélio e no dia seguinte Pedro parte com esses 3 de Jope para Cesareia. Ao chegarem em Cesareia, a família de Cornélio já estava esperando por Pedro. Essa família de Cornélio, que era uma família que temia ao Senhor, o Deus de Israel. Cornélio se prostra diante de Pedro como se Pedro fosse uma figura divina e Pedro fala: nada disso, olha, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhe disse: olha, vocês sabem que eu não deveria estar aqui não. Eu sou judeu, e judeu não fica trocando papo com gentil, mas eu estou aqui porque Deus me mostrou que eu não posso considerar impuro aqueles a quem ele purificou. Por isso, quando foi procurado, eu vim, e agora eu quero saber por que vocês me mandaram buscar. E Cornélio, ele diz: olha, o anjo apareceu de assim, assim, assado, e ele falou que você tinha algo para nos dizer. E essa foi a deixa para que Pedro, mais uma vez, proclamasse o evangelho para Cornélio. O coração de Cornélio e dos seus familiares, os seus agregados, estava pronto para receber a boa semente do evangelho. Cornélio caiu como do céu para Pedro, naquela oportunidade, pregar o evangelho. Estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer, e Pedro começou a pregar. Agora percebo que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Essa acepção de pessoas que nós judeus fazíamos contra vocês, gentios, Deus não faz mais nesse novo tempo este que é o tempo de Jesus. Esse Jesus que vocês sabem a história dele, ele veio ao seu povo. Vocês sabem de todos os milagres que ele fez, das boas novas que ele anunciou aqui em Jerusalém, na Judéia, na região da Galileia. Vocês sabem como Jesus de Nazaré, ele foi entregue para ser morto e ele foi pendurado na cruz. Jesus veio, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. E não somente visto, esse Jesus se tornou Senhor de todos, em cumprimento às profecias feitas no Antigo Testamento, para que todo o que nele crê receba o perdão dos seus pecados e a salvação. Veja, meus irmãos,
Essa é a pregação singela do Evangelho. É por meio dessa pregação que o Espírito Santo age. E antes de terminar de pregar, olha só o que acontece. O Espírito Santo desce sobre todos que estavam naquele lugar, sobre todos os familiares de Cornélio. Deus, ele faz uma obra tremenda naquela vida e um pequeno Pentecostes acontece naquela família, uma família de gentios. Os judeus que estavam com Pedro ficam assustados e admirados porque eles veem acontecer na família de Cornélio aquilo que havia acontecido com eles no dia de Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, exaltando a Deus. Veja só que cena maravilhosa. Aqui, meus amados irmãos, cai uma barreira, a maior barreira que poderia existir, que é a barreira da separação entre um judeu e um gentio. É a barreira que perdurou durante todo o Antigo Testamento, durante todo o período interbíblico, durante todo o chamado judaísmo do Segundo Templo, onde as pessoas, principalmente os judeus, tinham a ideia de que os gentios, eles eram pessoas não alcançáveis, ímpios, que mereciam era mais o juízo de Deus. Mas Deus, pela graça de todos os povos, ele chama um novo povo, constituído daqueles que creem no Senhor Jesus. E esse novo povo é um novo Israel de Deus, como Paulo vai chamar na sua epístola aos Gálatas mais para frente. De todos os povos e diante de todos, Jesus é colocado como o Senhor de todos. Vendo a maravilhosa ação do Espírito Santo sobre Cornélio, alguém que já temia a Deus, mas temia pela metade porque não havia conhecido o Evangelho, e agora que ele crê no Evangelho, recebe o Espírito Santo, ele é salvo. O que falta? Ser batizado. Por isso, a seguir, Pedro disse: pode alguém negar água impedindo que eles sejam batizados? O batismo, que era uma cerimônia judaica de purificação, agora ele é ressignificado dentro do Evangelho para ser a porta de entrada, o rito de entrada, a evidência da entrada dos gentios no reino de Deus. Agora, com o Evangelho, não há mais barreiras étnicas, não existem barreiras sociais, barreiras de gênero, barreiras econômicas. Todas as barreiras, elas sucumbem diante do poder de Jesus, conquistado na sua vida por meio da sua morte na cruz, com a sua ressurreição e a sua exaltação como Senhor de todas as coisas. Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias e possivelmente, claro, Pedro ensinou, discipulou essa nova família de gentios. Nós vemos uma sucessão de barreiras sendo quebradas. Nos capítulos anteriores nós vimos, por exemplo, Filipe falando com um etíope. Esse etíope que era eunuco e tinha sérios problemas porque ele era castrado e não poderia adorar a Deus, mas ele foi incluído na família de Deus, ele creu no Evangelho, ele foi batizado. Agora nós vemos uma família de gentios, de romanos, que eram também imundos diante dos judeus e impuros cerimonialmente, não poderiam entrar no pátio interno do templo. Ele tem simpatia pelo judaísmo, ele é temente a Deus, mas ele não é judeu de verdade. Mas a família de Cornélio encontrou uma identidade muito maior do que ser judeu, que é o novo povo de Deus, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A nossa história como crentes começa com Cornélio. Eu, de acordo com a tradição judaica, eu sou gentio, eu não sou judeu. Os meus olhos e o meu fenótipo denunciam que eu não sou judeu e, se fosse para ser rigoroso, eu teria poucas possibilidades de ser aceito dentro do judaísmo e de praticar o judaísmo conforme o Antigo Testamento. Todos nós, a maioria de nós que está nos vendo ou nos ouvindo, talvez não tenha nenhuma ascendência judaica, mas olha o que Deus faz. Deus rompe a maior barreira. Deus, ele se faz presente também na vida dos gentios, salvando eles, de maneira que pouco a pouco vai se cumprindo aquilo que é o desejo de Jesus expresso na sua palavra lá em Atos 1. O Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas a partir de onde? De Jerusalém. Mas até onde? Até todos os confins da terra, alcançando todos os gentios, todos de todas as nações que professam o nome
poderoso do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, porque essa graça nos alcançou também. Hoje nós podemos glorificar a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, e todos aqueles que creem, você, nós somos chamados para fazermos parte do novo e verdadeiro povo de Deus. Atos 10 é a história linda que aconteceu com Cornélio, mas que sinaliza que a graça de Deus não está restrita a nenhuma barreira que nós estabelecemos, mas a graça de Deus é para todos aqueles que de antemão Deus escolheu para que fossem chamados a ser o seu povo particular. A graça de Jesus faz isso. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.